Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso Cripto do Zero. E agora nós estamos iniciando o módulo 2, módulo qual nós vamos focar em Bitcoin, Bitcoin do zero, tecnologia e adoção. Recapitulando um pouco da aula passada, do módulo passado, principalmente duas aulas, que foi a aula 2 e a aula 3. Na aula 2 nós vimos o surgimento do Bitcoin em meio à crise do subprime em 2008, Satoshi Nakamoto, pseudônimo, o apelido aí de quem inventou o Bitcoin, divulgando o white paper do projeto em um fórum público. Eu trouxe as principais, o resumo principal do que tinha nesse white paper. E aí na aula 3 nós pegamos características e informações sobre principais blockchains, não só a blockchain do Bitcoin, mas também nós vimos um pouco sobre outras blockchains. Vimos também um pouquinho sobre como a blockchain garante a segurança e também redes centralizadas e descentralizadas. Agora, nesse módulo, nessa aula específica, nós vamos pegar as principais qualidades, nós vamos adentrar na rede do Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, e entender aí por que o Bitcoin ele é único, é tão valioso. Vamos falar sobre as funções básicas da rede junto com a sua blockchain. Vamos adentrar em conceitos importantes sobre a segurança da rede, sobre a segurança da blockchain do Bitcoin e também entender e conhecer novas soluções que estão por vir. Eu trouxe aqui um resumo dos principais pontos que tornam o Bitcoin tão valioso e único, sabendo aí, trazendo a definição de Bitcoin como um sistema de pagamento global, descentralizado e independente de intermediários. Nós temos aí o fator dele ser descentralizado e deflacionário. O fato dele ser descentralizado significa que várias pessoas utilizando nodes espalhado pelo mundo, usando hardware, máquinas específicas sobre mineração, nós conseguimos dividir, descentralizar o poder computacional do Bitcoin em várias e várias pessoas. Na aula sobre o Bitcoin Hardware, na parte de mineração, vocês vão entender bem melhor sobre isso. O fator deflacionário é a questão do Bitcoin ter uma oferta total limitada, né, a 21 milhões de moedas. Então, o fato dele não existir no software, na programação do Bitcoin, a possibilidade de novas moedas entrarem em circulação, faz com que o Bitcoin torne-se aí deflacionário com o tempo. Se a gente for colocar aí que várias pessoas já perderam wallets, carteiras com saldo em Bitcoin, e também o nível de dificuldade de minerar Bitcoin que nós teremos daqui para frente. Hoje em dia já não é barato minerar Bitcoin, esse custo, essa dificuldade, ela tende só a aumentar. Então são principais pontos aí que tornam o mercado, o Bitcoin como software, a programação do Bitcoin, um sistema deflacionário e escasso, né? E aí nós temos aqui a segunda qualidade aí, sem concorrente direto, o que o torna único e independente. O Bitcoin foi criado ali no subprime, na crise do subprime em 2008, e eu disse a vocês naquela aula que na época pessoas tentaram inventar outro sistema parecido como o DigiCash, o qual fracassou, né? E o principal motivo do fracasso foi o fato dele, de alguma maneira, ser centralizado, ter alguma entidade ou pessoa por trás. E o software, a tecnologia do Bitcoin surgiu logo depois e nunca mais foi esquecida. Como dizia Ralph Finney lá atrás, no começo, Ralph Finney, um cientista de dados, criptógrafo, como eu citei na aula 2, se eu não me engano, na aula do surgimento do Bitcoin, ele disse que se o Bitcoin durar e existir por mais de 10 ou 20 anos, será a maior invenção de todos os tempos. Ralph Finney já faleceu, nós estamos aí com o Bitcoin indo para quase 20 anos, batendo todos os recordes possíveis de valor de mercado, utilização, volume de transação. Então, isso está acontecendo já há alguns anos e o fator principal disso é o Bitcoin ser único, ter sido criado ali sem uma identidade de pessoa ou pessoas por trás, o que torna já de início a criação dele ter sido única.
inconfiscável e anti-censura. Então, devido ao fato dele ser descentralizado, ter uma identidade do criador desconhecida, ele se torna inconfiscável. Uma vez que vários nodes, pessoas, computadores pelo mundo fazem esse poder computacional ser tão poderoso, faz com que seja impossível para qualquer governo confiscar esse saldo de alguém, uma vez que ele esteja sob custódia própria da pessoa. Não estou dizendo o Bitcoin em corretora, estou dizendo o Bitcoin sob custódia própria na sua wallet, dentro da blockchain, dentro da rede própria do Bitcoin, e não em uma corretora, por exemplo. O fator anti-censura, aí você pode pensar, mas se o governo brasileiro decretar proibir o uso do Bitcoin, irá acabar com o uso do Bitcoin no Brasil, irá acabar com o Bitcoin. Isso não vai acontecer. O que acontece é uma limitação de um governo, de um estado, tentando proibir algo que não consegue. Seria necessário acabar com a internet do mundo e mesmo assim ainda seria possível transacionar Bitcoin para que algo do tipo acontecesse. O Bitcoin ele é inconfiscável, ninguém pode confiscar o seu saldo em Bitcoin, ele é anti-censura. O Bitcoin ele é pseudo-anônimo e privado, o que quer dizer que você pode, se você quiser, manter o seu endereço, manter a sua utilização na rede totalmente de forma privada. Ao mesmo tempo que, se você quiser divulgar, tornar o seu endereço público, você pode fazer isso. Extremamente seguro devido ao seu hash rate, então é o que eu disse aqui agora há pouco no inconfiscável, devido ao fato dele ser descentralizado, tem vários nodes, computadores espalhados pelo mundo e esse número só cresce. Nós temos o hash rate, o poder computacional da rede do Bitcoin batendo sempre topos históricos mais altos, querendo dizer que o nível para invadir essa rede, para destruir essa rede, se torna cada vez mais difícil, o que nos traz também mais segurança para a rede do Bitcoin. Transparente e imutável. Outra coisa que o software do Bitcoin nos traz é o fato dele ser totalmente transparente, qualquer pessoa pode verificar todas as transações feitas desde o bloco Gênese minerado lá em 2009 até hoje, e ele é imutável. Uma vez que uma transação é colocada nesse livro-razão, nessa blockchain, na rede do Bitcoin, ela é impossível de ser modificada ou removida. Nós vamos passar por cada tópico desse em detalhes nos próximos slides. E caso você queira saber melhor e acompanhar melhor tudo sobre o Bitcoin, eu deixo aqui o site do bitcoin.org para vocês acessarem e conhecer melhor de forma segura e direta informações e conteúdo sobre o Bitcoin. Então, dando continuidade aqui, onde a gente vai entrar a fundo e entender a funcionalidade da blockchain, do software, da rede do Bitcoin. Uma das principais funções do software do Bitcoin é gerar endereços públicos e privados para transacionar, para recebimento e envio de saldo de Bitcoin. Então, o software do Bitcoin gera essas chaves únicas para cada usuário, criando um endereço público e uma chave privada para cada um deles. O endereço público é o endereço que você recebe saldo, é um endereço que você pode compartilhar com qualquer pessoa, é como se fosse a sua chave Pix, e a chave privada é a senha, é o código para validar as transações. Quem tem acesso a essa chave privada tem acesso aos fundos que está dentro do seu endereço público. Nós vamos entender melhor toda essa questão de endereço público, chave privada, seed phrase, na aula de autocustódia. Eu vou trazer para vocês todos os pontos para entendimento geral dessas questões. É uma questão mais complexa, é uma questão muito séria e nós teremos um módulo específico para falar sobre isso. Mas eu já trouxe aí a definição bem resumida do que é essa função que o software do Bitcoin cria, gerar endereços públicos e privados para a transação. Agora, entendendo melhor um pouco o funcionamento da rede, nós vimos agora há pouco que ela não é anônima 100%, ela é pseudo-anônima, ela protege o endereço público do dono, mas não a identidade caso revelado. Se a partir de algum momento o dono do endereço público ele resolve divulgar esse endereço, é possível
rastrear e conhecer aí as transações, saber todos os rastros que esse endereço está fazendo dentro da blockchain. É um mito dizer que a rede do Bitcoin ela é 100% anônima e ninguém sabe o que está acontecendo. Não, isso é mentira. Uma vez reconhecendo o endereço público de quem está utilizando esse endereço, é possível saber tudo sobre ele. Isso se torna mais fácil ainda quando nossos endereços são vinculados a corretoras centralizadas. Então, alguém cometeu algum crime financeiro, alguma coisa séria, é possível, através de ferramentas de rastreio, chegar até essas pessoas. Para quem busca uma blockchain, uma rede 100% anônima e privada, eu recomendo escolher outra rede, outra blockchain, talvez a Monero, uma rede específica para privacidade. Com o Bitcoin, na rede do Bitcoin, a gente consegue manter nossos endereços anônimos e privados, mas é necessário aí saber utilizar e ter uma responsabilidade para isso. Agora, para entender melhor a questão de como que funcionam os envios, as transações, o processo de envio e recebimento na rede do Bitcoin acontece de forma atípica, onde o que ocorre, na verdade, é uma atualização de saldo dos endereços dentro da blockchain. Quando eu digo blockchain, eu quero dizer rede do Bitcoin, blockchain, é a mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, caso você queira enviar de uma carteira que tenha 1 Bitcoin, um saldo de 0,3 Bitcoin para alguém. Então, o que acontece? Na verdade, cria-se uma entrada de 1 Bitcoin e 2 saídas, sendo 0,3 para o destinatário que você quer enviar, né? E a outra de 0,7, que é um troco. Esse valor volta para você. Então, o que acontece, na verdade, é essa atualização de saldo dessa wallet, que está na blockchain, com 1 Bitcoin de saldo, enviando 0,3 para outra carteira. Ela remove esse 0,3 de uma carteira com 1 Bitcoin, devolve 0,7 para você e aí a transação ela é concluída. Então é uma transação atípica. A rede do Bitcoin ela funciona dessa maneira. Ela atualiza os saldos, ela não só envia de modo simplificado. Por isso que a gente chama aí a rede, a blockchain do Bitcoin, como um imenso livro-razão contábil, aberto e transparente para o público. Nós vamos ver sobre isso agora aqui nesse slide também. Então está aqui na direita, né, outra foto ali ilustrando um livro-razão. Vamos lá. Geração de endereços públicos e privados. Então a gente sabe aqui que uma das principais responsabilidades da blockchain do Bitcoin é criar esses endereços públicos e privados. Através dessa chave privada, para você enviar uma transação, você assina ela digitalmente, você precisa da sua chave privada, que é gerado pela rede do Bitcoin, para validar, para enviar essa transação. Então você assina, dá o OK para os mineradores validarem a sua transação. Após ser validada essa transação, ela é incluída em um bloco e aí adicionado à blockchain. A blockchain são vários blocos. Essa transação é incluída em um dos blocos. Esses blocos eles são criados a cada 10 minutos e aí formando um livro-razão contábil, imutável e transparente, o que eu disse no primeiro slide, né? Um pouco sobre recompensas, o que ganha as pessoas que trabalham para validar e minerar a rede do Bitcoin. Os mineradores, que podem ser várias pessoas, uma pessoa, ou pools, eles recebem novos Bitcoins pelo bloco que foi minerado. Cada bloco ele é minerado a cada 10 minutos e possui uma recompensa por minerar esse bloco. Bloco qual ele está submetido ao efeito halving, que acontece a cada 4 anos na rede do Bitcoin. É o efeito de cortar as recompensas do Bitcoin pela metade. Essa foto aqui que eu trouxe abaixo. Então nós tivemos aqui, numa ordem cronológica, desde a criação do Bitcoin. Então, em 2009, a recompensa por minerar um bloco era 50 Bitcoins. Em 2012, 25 Bitcoins. Em 2016, 12,5. Nós estamos hoje, aí, 2024, com uma taxa de recompensa por mineração de bloco de 3,125 Bitcoins. A cada 4 anos, essas recompensas elas são cortadas pela metade. Aqui eu já posso adiantar para vocês que, no sentido de recompensa para os mineradores,
dá para ver que ele vai se tornando irrelevante a cada 4 anos. Esse valor aí, essa queda pela recompensa já não é tão impactante como era ali nos anos anteriores. Mas claro, é algo que sempre próximo desse evento há um hype, muitas pessoas falam desse evento, tem ali um efeito positivo, mas aquele impacto ali na rede ele está se tornando menos irrelevante a cada 4 anos. Nós estamos vivendo momentos no Bitcoin que outros acontecimentos impactam mais. Por exemplo, a adoção do mercado institucional, a adoção e interesse dos governos por ter reservas em Bitcoin. Nós vamos ver isso na última aula desse módulo. Mas claro, vale trazer aqui e explicar para vocês. Então nós vimos aí a principal função do software do Bitcoin, que é gerar endereços públicos e privados. Nós vimos agora um pouco sobre mineradores e sobre recompensa. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre o Bitcoin Software como blockchain, como rede, né? Então, entrando aqui no conceito segurança, nós vamos entender que a segurança da rede do Bitcoin, das transações, de tudo que foi registrado no livro razão do Bitcoin, ele é assegurado, ele torna mais seguro à medida que novos blocos são adicionados. Então, cada bloco minerado representa, que está errado aqui, é uma camada, representa uma camada adicional de segurança que reforça a irreversibilidade das transações, o que torna as transações imutável, né, como eu disse lá atrás, garantindo segurança e confiança da rede, ao mesmo tempo que é um livro razão, é um livro aberto, contábil e transparente. E o que acontece? Uma transação na rede do Bitcoin ela é considerada completamente reversível e altamente segura após a confirmação de 6 blocos minerados. Então essa transação ela é feita em um bloco numerado e depois de 6, 8, 10 camadas, 10 blocos minerados, essa transação ela se torna irreversível, ela se torna totalmente segura. Então é assim que funciona a parte da segurança da blockchain do Bitcoin. Esse mesmo conceito ele serve para outras blockchains, mas aqui nós estamos falando especificamente da rede do Bitcoin. Então é como está nessa imagem aqui do lado. Várias transações são colocadas dentro do bloco. Esse bloco ele é composto e formado a cada 10 minutos. Depois de 1 hora ali, essa transação ela se torna irreversível porque 6 blocos já foram minerados. Exemplificando isso de maneira, ilustrando isso aqui em um infograma, né? Primeiro alguém solicita uma transação, pessoa A para pessoa B. Essa transação ela é propagada ali, enviada para os mineradores veem essa transação, validam essa transação e colocam ela em um bloco. Esse bloco que eu disse, esse bloco ali de 10 minutos após ser criado, ele é adicionado a outros blocos, mais ou menos como está a imagem aqui da direita, mais um bloco sendo adicionado ali à rede do Bitcoin, formando ali a rede, várias camadas, vários blocos minerados e já validados, e aí a transação ela é concluída para o destinatário B. Agora, dando continuidade aqui, e ainda falando sobre segurança da rede do Bitcoin, nós vamos falar um pouco sobre teoria dos jogos e ataque de 51%, o que é, do que se trata e como que isso é importante para entender de onde vem essa segurança imensa que nós temos na blockchain, na rede do Bitcoin. A rede do Bitcoin, de forma automática, já no seu software, nós estamos na aula de Bitcoin como software, ela cria incentivos para que os mineradores sempre ajam. Mineradores são as pessoas que recebem as recompensas por validarem os blocos. Nós vamos também falar sobre validadores na aula de Bitcoin Hardware, na próxima aula, mas aqui focando em os mineradores fazendo a função de validar os blocos. A rede faz com que eles ajam de forma honesta, pois seguir as regras é mais lucrativo do que tentar fraudar a rede. E isso é o significado de teoria dos jogos. É um sistema composto por incentivos que é mais válido você somar e ajudar a rede, ajudar na situação, do que tentar fraudar essa rede. Sai muito mais caro tentar
fraudar essa rede. Cliquei 2 vezes rápido aqui. E aí nós temos a questão de entender um ataque de 51%. Acontece quando um minerador controla mais da metade do poder computacional da rede, permitindo manipular a blockchain. Hoje, para isso acontecer, o custo para manipular mais de 50% da rede e intervir no modelo de consenso da rede é absurdamente alto. O custo e a dificuldade de realizar esse ataque tornam essa estratégia economicamente inviável, garantindo a segurança, todo o funcionamento da rede. Então, essa função aqui de dar um incentivo maior para trabalhar de forma honesta e punindo, se tornando mais caro e inviável fazer o contrário, é a teoria dos jogos e o equilíbrio de Nash entrando em ação. A teoria de John Nash, o grande matemático aí. Então, beleza, vamos pular aqui agora para o último slide, que é a questão dos protocolos inovadores e as novas soluções que nós podemos ter aí, nós já estamos tendo dentro da rede do Bitcoin. A primeira delas que eu vou trazer para vocês aqui é a questão da solução das L2, transações feitas fora da blockchain principal do Bitcoin, elas não encaixam nesses blocos que eu acabei de dizer aqui de forma direta, ela acontece de forma externa e depois ela vai para esses blocos. E aí nós temos a Lightning Network, que é uma das principais e primeiras ali que saíram soluções de camada 2 para pagamentos mega rápidos. O objetivo principal da Lightning Network é oferecer esses pagamentos mega rápidos aí, privados também. Ao invés de você fazer um pagamento em Bitcoin e esperar 10 minutos para a transação ela ser validada, você consegue ali fazer essa transação de forma instantânea, com taxas minúsculas, utilizando a Lightning Network. A primeira a surgir ali, né? Depois nós temos a Stacks, é um projeto aí chamado Stacks, STX. O foco deles é contratos inteligentes e operações de finanças descentralizadas dentro da rede do Bitcoin. Eles utilizam aí o modelo do Ethereum, né, Proof of Stake, que é um formato de consenso diferente do formato de consenso que nós estamos vendo aqui no Bitcoin. Nós vamos ver em detalhes esse conceito na aula sobre o Ethereum. Então, utilizando o Proof of Stake, eles conseguem agregar funcionalidades dentro da rede do Bitcoin, principalmente contratos inteligentes e escalabilidade. Stacks, ela já está aí com a rede funcionando, um protocolo funcionando há alguns anos, é um dos principais aí projetos que visam escalar a rede do Bitcoin utilizando essa tecnologia. Vale ressaltar também que essas empresas, esses protocolos, existem vários outros também para essa função, eles recebem bastante financiamento privado para conseguirem avançar nesse estudo. Então vocês podem ter certeza aí que nós temos bastante incentivo financeiro para que isso aconteça. E aí, outro projeto interessante de L2 ligado à rede do Bitcoin, nós temos a Babylon, e o ponto principal deles aqui é staking e rendimento com o Bitcoin. Então eles estão fazendo algo similar a Lido, o que a Lido faz com o Ether, né, a moeda do Ethereum. A Babylon está tentando fazer na rede do Bitcoin, focada no Bitcoin. E aí nós temos outros protocolos e funcionalidades recentes que desta vez acontecem dentro da blockchain. Então essas transações elas acontecem direto naquele bloco, dentro desse conceito que eu trouxe para vocês aqui do bloco sendo formado do Bitcoin, de forma nativa e direta. E aí eu trouxe dois para vocês, dois dos principais. O primeiro deles aí são os ordinals, que é uma forma de numerar cada satoshi. Satoshi é a unidade fracionada do Bitcoin, são as frações do Bitcoin depois do zero, e anexar esses dados a eles, que são os conhecidos aí, os chamados inscriptions, permitindo a criação de ativos digitais únicos na blockchain, as NFTs, permitindo aí a criação, negociação e desenvolvimento de NFTs dentro da rede do Bitcoin. Então isso é o que o protocolo Ordinals trouxe e está trazendo para a gente aí. E aí nós temos o protocolo Runes, que é um dos mais novos que surgiram, que é o novo padrão de tokens no Bitcoin, focando em otimização e economia de espaço,
tornando as transações mais eficientes e menos onerosas. Transações aí com custos mais baratos, né? Permite que o Bitcoin suporte tokens de forma eficiente, expandindo seu ecossistema para incluir tokens customizados sem precisar de contratos inteligentes. Então é uma revolução e há um interesse e incentivo muito grande também nesse protocolo agora, nesse momento de mercado, final de 2024, 2025. Acredito aí que será um dos setores que terá uma simetria, um retorno muito alto comparado a outras categorias dentro de criptomoedas também. E claro, eles vão ter muitos desafios para isso. A barreira de entrada, a barreira técnica para utilizar esses protocolos diretamente, de forma nativa dentro da blockchain do Bitcoin são altos, mas, como eu disse, repito, há muito capital, há muito financiamento de fora para que isso aconteça, não só para os protocolos de L2, mas também para os protocolos aí de NFTs e runes, projetos dentro da rede do Bitcoin de forma mais escalável, mais inovadora e segura. Pessoal, então essa foi a aula aí do Bitcoin como software e as novas soluções. Espero vocês na próxima aula. Nós iremos falar do Bitcoin como hardware. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, use aí a plataforma para tirar qualquer dúvida. Um forte abraço.